Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Christian Benito, obrigado por ter vindo aqui nesse canal. Aqui nós vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre análise fundamentalista de ações. Aqui não tem trade, aqui não tem especulação, aqui só tem matemática. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Vocês sabem muito bem que eu trabalhava na CLT, eu engenheiro mecânico, trabalhei em montadora durante 21 anos e há 3 anos atrás pedi demissão somente a me dedicar para a educação financeira. E durante todo esse tempo eu desenvolvi um sistema que controla tudo e que ensina as pessoas a investir de maneira muito inteligente, muito matemática. Esse sistema é o Syntax, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vamos nessa? Então a gente liga ele aqui e eu desapareço um pouquinho. Então, o Syntax é esse aqui, tá, pessoal? Tá? O link é aí embaixo para vocês. É uma ferramenta de análise fundamentalista, tá? Que tem esses 3 pilares. O gerenciamento de portfólio, ou seja, você pode controlar todas as suas ações, todos os seus dividendos, todos os seus juros sobre capital, cupons do tesouro, criptomoeda, corretora brasileira, 2 corretoras integradas. Você também pode fazer todos os cursos online. Então, semana passada eu fiz o curso de educação financeira básico, já está lá dentro do Syntax para os clientes que têm uma licença da ferramenta, e também análise fundamentalista, que é o que a gente vai focar hoje aqui, tá? E já temos inclusive aqui em amarelo, são as opções novas que a gente colocou, que são os cursos de opção no Brasil e nos Estados Unidos, análise de strike, análise de volatilidade, tá bom? Então tem muito conteúdo aqui no Syntax para você, caso você tenha interesse em utilizar uma ferramenta campeã para ajudar no seu gerenciamento de portfólio, basta você colocar seu nome, seu DDD, seu telefone e eu vou entrar em contato com você, tá bom? Então hoje, vou voltar aqui, nós vamos falar sobre uma empresa muito legal, que é a empresa Equatorial Energia. Então, eu vou diminuir aqui o meu tamanho e a gente vai entrar no Syntax, então, e vamos lá analisar a empresa. Eu vou ficar pequenininho aqui, porque eu não vou agregar muito valor para vocês. Vou colocar minha cara aqui. Então, vamos lá. Ações, procurar. Opa, o Syntax me jogou para fora. Coisa feia em Syntax. Então, vamos lá. Colocar o nosso usuário de testes. Airbus, vamos entrar na função Lean. Entramos, ações, procurar a Equatorial Energia. Então temos dados aqui do Q3. Free float, alguns resultados analisados aqui, tá tudo bem. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Temos aqui bastante dados. Vamos clicar nessa função nova aqui, ó. Clique aqui para ver o resumo do resultado. Então a gente já, olha, comparando o Q3 de 2021 com o Q3 de 2022, que é o último resultado que saiu. Então a gente tinha uma receita de 7,4, caiu para 6,8, caiu a receita. O EBIT, Earning Before Interest and Taxes, que é o lucro antes de taxas e impostos, era 1,14, passou para 1,2, aumentou, isso é bom. O lucro, no mesmo período do ano passado, 683, foi para 585, caiu, 14, isso não é bom. A margem era de 9, caiu para 8, isso não é bom. A dívida bruta, que era 21, aumentou 31, aumentou 10 bilhões de dívida. Isso é péssimo, péssimo. E o caixa, que era 9, caiu para 7, péssimo. Logo a dívida líquida, que era 12, foi para 23, aumentou 90%, péssimo. E o mais incrível, que o PL, que era 5, foi para 8, aumentando 3 pontos percentuais, ou 70%. Isso também não é bom, porque a empresa ficou mais cara. Então, a gente tem que analisar um pouquinho os fundamentos para tentar entender por que com um resultado tão ruim versus o Q3, a empresa ainda aumentou os seus múltiplos, tá? Então a gente já tem aqui esse resumão para vocês. Mas vamos entrar num detalhe, porque a gente não tem pressa nenhuma para fazer esse vídeo. Então já vimos aqui os resultados, uma receita de 6 bilhões, um lucro de 600 milhões, uma margem de 8, Syntax gosta de margem no mínimo acima de 10, dividend yield pequeno, vamos ver se a empresa está crescendo, um PL de 8 ainda está razoável, abaixo de 10, uma dívida enorme, enorme, enorme. Aqui já temos os indicadores anualizados, o preço dela desde 2019 não para de subir, o que é uma notícia boa para aqueles que gostam de preço. E aqui a gente começa a entender um pouquinho da empresa, tá? Lembrando, pessoal, que esse tipo de análise é uma análise fundamentalista, tá? Eu não estou preocupado em nada com o preço da empresa, não quero saber de nada, eu quero saber só de fundamento. Então é por isso que a gente vai analisar com muita calma isso daqui. Dá para ver claramente que a empresa está num trend, numa tendência de crescimento.
tá? Aonde vai parar isso eu não sei, não tenho a menor ideia. Só sei que ela vendia, vamos ver anualizado? Ó, ela vendia 7, depois 8, depois 9, depois 11, depois 18, na pandemia caiu para 17, um excelente 2021 com 24, estamos aqui fechando o terceiro trimestre de 2022 com 19 bilhões, e se ela vender 6, quanto que ela vendeu no Q4? Ó, vendeu 8, vendeu 6, vendeu 6. Se ela vender 6, vai dar 25, vai bater o recorde de receita em 2022, tá bom? Então temos aí notícias boas em relação à receita. Mas, tão importante quanto a receita, ou talvez até mais, é o lucro. Então vamos dar uma olhadinha no lucro. A gente vê o lucro aqui acompanhando mais ou menos a receita. Tivemos aqui um prejuízo não recorrente, tá? Não adianta ficar desesperado e achar que a empresa dá prejuízo. A empresa de energia elétrica dificilmente dá prejuízo. Então temos aqui um crescimento de lucro, talvez um pouco mais tímido do que o crescimento da receita, talvez uma queda de margem, mas indo tudo bem aqui, tá? Q3 lucrou 585, 683, 800, 400, 200. Está em crescimento o lucro, a gente pode ver aqui pelo lucro anual, então, 960, 870, 1.2 bi, 700, 1.4, 2.9, 3 bilhões de lucro em 2021 e não, esse ano não vai conseguir chegar lá, porque se ela lucrar no Q4, olha aqui lucrou 1.6, parece que tem uma sazonalidade no lucro, lucra bastante no Q4, né? 1.6, 1.4, 1.1, né? E aqui, vamos imaginar que seja 1 bilhão. 1 bilhão vai para 2.1, não vai bater o recorde de lucro que ela teve em 2020 nem em 2021, acho pouco provável, principalmente por esse prejuízo não recorrente aqui que aconteceu no Q2. Tá? Mas tudo tranquilo no meu ponto de vista. A evolução da margem, era uma empresa de margem aí beliscando 10% desde 2015, então temos 7 anos da empresa com certeza buscando margem de 2 dígitos. Essa deve ser a média que ela deve estar buscando, em alguns momentos consegue margem maior no trimestre, mas temos uma média aí por volta de 10% que deve ser normal no segmento. Aqui tem uma grande preocupação, a dívida dela está aumentando absurdamente, era uma empresa com uma dívida muito pequena, de 1 bilhão, depois passou para 6, depois passou para 11 e agora passou para 23 bilhões de dívida. Ou seja, deve fazer parte do segmento dela, os especialistas em Equatorial, especialistas em energia elétrica, escrevam aí no comentário, que dívida é essa? Né? Lembrando que esse canal aqui a gente vai tratar somente da matemática. Obviamente isso aqui, se você somente levar em consideração a análise matemática para ver seu investimento, você vai se estrepar. Não é assim que faz. Você tem que fazer análise matemática, principalmente para identificar o momento de investimento, mas você tem que estudar a empresa. Tá? Eu acredito que todo mundo perde dinheiro se não estudar na hora de entrar na bolsa. A bolsa é um local fantástico para você potencializar suas economias, porém tem que estudar. Então, se você não tem saco para estudar, se você não tem paciência, se você não consegue ver um vídeo de 20 minutos sobre uma empresa que você está interessada, sai da bolsa imediatamente, coloque seu dinheiro no Tesouro LFT e seja feliz. Bolsa é para quem quer estudar. É por isso que a bolsa massacra, é por isso que a bolsa moe o dinheiro de todo mundo. Ninguém tem paciência, ninguém tem saco. A vida é assim. Você quer entrar num local, mas não quer estudar. Então, vamos lá. Então, a gente tem que analisar, se você tiver interesse em investir na Equatorial Energia, o que está acontecendo aqui? Isso aqui pode ser uma coisa extremamente normal, conseguiu uma concessão nova, pegou um empréstimo barato, abriu uma nova concessão em alguma outra região do país, está fazendo um baita do investimento bacana, está tudo certo, a dívida está controlada apesar de ser gigante, ou pode ser um baita calcanhar de Aquiles aqui e ser um motivo suficientemente grande para você não investir na empresa. Eu não sei, eu só estou chamando a atenção aqui para vocês e falar, ó, cuidado com essa dívida, está parecendo muito alta, tem que estudar um pouquinho isso daí, tá bom? Então, legal, terminamos aqui a análise dos fundamentos principais da empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui na ferramenta de balanços, a gente já pode ver que tivemos um farolzinho vermelho no Q2 e um farol verde no Q3, porque lucrou, tá? Teve queda versus o Q3 de 2021, mas lucrou com uma margem razoavelmente em média e um PL em média com o resto do passado, então tá tudo bem. Vamos fazer uma análise agora do preço sobre lucro, uma análise histórica, uma ferramenta matemática que eu desenvolvi dentro da ferramenta Syntax. Então, minha grande pergunta é, na hora que você vai fazer as suas compras mensais, que tipo de ferramenta você usa? Eu tenho essa curiosidade. Quais são os critérios que você utiliza para comprar? Além da distribuição da sua carteira, como é que você analisa no momento da compra? Né? Se você falar para mim, aproveito que caiu o preço e estou comprando mais. Né? Eu acho isso a maior idiotice do planeta. Caiu, eu estou comprando. Subiu, eu parei de comprar. Então você está olhando o preço.
E eu vou repetir, pessoal, eu não olho o preço. Se você me perguntar o preço de qualquer ação que eu não tenho a menor ideia. Agora, se você perguntar o PIL, se você perguntar o caixa, se perguntar a margem, se perguntar a taxa de crescimento anual, talvez eu possa até saber. Porque preço para mim não interessa, porque eu compro todos os meses. Então aquela historinha do cara que fala, não, eu só vou comprar quando o preço estiver barato. Ótimo! Você vai deixar o dinheiro que você economiza todos os meses aonde? Na poupança para esperar? Não concordo com esse tipo de investimento. Eu concordo que a gente tem que investir todo mês, economizar todos os meses. Tentar economizar no mínimo 30% do seu salário líquido e investir todo mês. Se naquele mês todas as empresas que você quer tá caro, mas por exemplo o Tesouro tá pagando muito, então compra Tesouro. Espera o próximo mês, tá bom? Então vamos lá, PL descontado está 11. Vamos dar uma olhadinha aqui, o gráfico já está gerado, o gráfico anualizado, utilizando os pontos aqui do dia do fechamento do trimestre. Eu faço as contas todas de novo aqui, tá? Isso aqui é raiz, o PL calculado aqui é feito na mão, tá bom? Então, para os matemáticos de plantão que quiserem olhar como é que eu faço o cálculo de PL na mão, tá aqui a fórmula, eu mostro como eu faço o cálculo, tá bom? E aqui eu gerei o PL ao longo do tempo versus o PL de hoje calculado na mão, tá? Ou seja, não é nenhum dado pronto no banco de dados. Toda vez que eu rodo, ele calcula de novo. Então a gente tem aqui um PL hoje de 11 e a gente dá uma olhadinha no PL histórico da Equatorial Energia. Então dá para ver que durante períodos aí de otimismo no mercado, o PL dela vai lá para cima de beliscando 15, chegando até 20. E aí o mercado entra numa queda, tá? E o PL dela volta a ficar por volta entre 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10, que parece ser um novo patamar dela. Eu acho que uma empresa de energia elétrica que está crescendo pode ter um PL entre 10 e 15. Uma empresa de energia elétrica que não está crescendo, mas que paga muito dividendo, PL entre 5 e 10. Então eu acho que hoje, dá para a gente ver aqui que a Equatorial Energia deve ter um pouco, está escrito aqui no sintaxe, né, um pouco potencial de upside, ou potencial de upside moderado, justamente por isso que ela está ali no preço bem perto do que ela sempre esteve. Obviamente esses períodos de euforia que a gente tem que tomar cuidado para não exagerar nas compras, porque uma empresa de energia elétrica não pode ter PL de 20, pelo amor de Deus. Então lá em Q4 de 2018, o cara quer comprar com PL de 20, ele sabe que pode estar comprando um mau negócio, porque está comprando uma bela empresa num preço muito caro. Então, utilizando a fórmula matemática aqui de estatística e fazendo o cálculo de desvio padrão, utilizando 68,2% dos pontos, sendo que 34,1% para trás, 34,1% para frente da média, desconsiderando os picos, ou seja, o 21,4% e talvez o 8,06%, é isso? O 21,4% e o 7,51% que apareceu aqui, a gente faz um cálculo de PL médio, então a gente chegou numa média de 12, tá? A gente pode olhar no gráfico aqui, que realmente parece fazer sentido aí por volta de 12, a gente tem no limite inferior 9, no limite superior 16, tá? E levando em consideração o PL de hoje, a gente pode imaginar que versus o PL, ou seja, se o mercado voltar a precificar ela como sempre precificou na média, tem um pequeno potencial de upside de 9,8%, uma queda de 20%, e se o mercado ficar muito otimista, ela pode ir a 40% do que ela está hoje para buscar um PL de 16%. Tá? Então é uma empresa que talvez tenha um pouquinho de margem ainda no preço atual, tá bom? Por quê? A gente vê aqui o crescimento médio dela nos últimos 5 anos de receita e lucro, que é o Compound Annual Growth Rate, a gente pode ver que é muito alto. A empresa está crescendo mais de 20% nos últimos 5 anos, a sua receita, o seu lucro, ou seja, mostrando que é uma empresa de altíssimo crescimento, apesar de ser energia elétrica. Então é uma coisa muito interessante, porque geralmente a empresa de energia elétrica não cresce tanto assim. A Equatorial está crescendo. Então muito interessante a análise. Na tabela Morningstar, que eu tropicalizei e trouxe para o Brasil, eu considero ela uma empresa grande e que não cresce. O segmento dela é assim, tá? Mas a Equatorial aqui está crescendo. E talvez eu vou continuar deixando ela aqui, porque eu acho que uma empresa de energia elétrica não tem esse potencial tanto de crescimento, mas ela está crescendo. Então eu tenho que começar a pensar se não é hora de trocar a Equatorial para crescer aos poucos, tá? Mas não é algo que a empresa... Mas ela está crescendo ao longo do tempo, né? Tem que estudar um pouco mais. Eu vou até anotar aqui, que talvez no próximo vídeo eu faça um upgrade nela, ou uma atualização e coloque ela para blend, tá? Anotei aqui no meu papel. Então talvez eu coloque ela para blend, porque, cara, crescendo desse jeito, manter ela aqui não é verdade, né? Então vamos colocar ela aqui em blend no próximo vídeo. Qual é o rolo? Setor top, empresa top por hora, tem tudo para seguir dando alegria, olho na dívida para não ficar muito atrás de seus pares, a Engie e a NBR. A dívida é complicado. Vamos dar uma olhadinha para ver se ela é muito especulativa, ou seja, a barra azul é o lucro no trimestre e a linha verde é o preço dela no dia que ela emitiu o resultado.
Então a gente pode ver que enquanto o lucro está crescendo, o preço da ação acompanha, tá? Só que há uma certa estabilização de lucro aí entre 500 e 700 milhões, que dá para ver aqui, né? E aí o preço dela começou a parar de 22, ó, bateu 22, então tá tudo certinho. O lucro dela, apesar de ter uns picos grandes aqui, uma queda, se ela estiver lucrando aí por volta de 500, 600 milhões por ano, o preço dela deve ficar por volta aí de 20, 22, né? Apesar que bateu 26 já, no seu valor mais alto, mas já foi vendida 17, lucrando a mesma coisa. Então, dá para ver que não tem muito potencial de upside se o lucro se manter nessa região aqui, que ela está lucrando isso desde 2019 e 20. Né? Então, tomara que a empresa continue crescendo os seus lucros, que aí a gente pode buscar preços acima de R$30. Mas, por enquanto, acho que vai ficar por aqui, porque com PL de 11 está ali justinho, está tudo certinho. Né? Não é uma compra muito ruim, ao mesmo tempo não é uma compra fantástica, que você está comprando algo muito barato. Mas isso a gente vai ver nos cálculos de preço justo. Mas não parece que há uma distorção entre lucro e preço aqui, se mostrando então um investimento até um pouco mais seguro numa empresa que não é tão especulativa, onde o preço não segue o fundamento. Aqui parece que o preço segue o fundamento, então está tudo bem. Vamos rodar então nossa ferramenta principal, a ferramenta Checklist do Syntax, Checklist for Long Surfer, ou seja, é uma ferramenta com o foco de surfistas de ondas longas, ou seja, nós não pegamos ondas pequenas, eu vou comprar aqui, daqui a 3 meses eu vendo, parto para outra, deixo o dinheiro no caixa e vou ficar especulando. Não, eu não sou especulador. Eu sou um investidor de longo prazo. Então a brincadeira que eu faço aqui é, eu sou surfista de ondas longas. Enquanto meus amigos ficam pegando ondas curtinhas, tomando chapéu, voltando, eles cansam demais e ficam o dia inteiro na tela do computador. Eu não. Eu faço esporte, eu saio para jantar, eu saio com meus amigos, eu saio com os meus filhos, etc. Eu não fico olhando na bolsa, eu não fico o dia inteiro no computador. Para isso eu preciso ter certeza que eu estou entrando numa posição boa, numa empresa boa. Isso para mim é condição sine qua non. Eu só vou investir em empresa boa. Tá? E se o preço dela subir, tudo bem. E se o preço dela cair, ótimo. Eu compro mais. Então é por isso que eu falo que isso é um checklist focado em investidores de longo prazo. E aqui no Syntax são os long surfers. Então, Equatorial Energia, hoje, R$28. Critério de nocaute, os três tomou pau no primeiro, mas a gente já analisou lá e falou que aquilo foi um não recorrente fiscal. Tá? Manchou a empresa, lógico que manchou, mas não é suficiente para eu matar ela, porque eu analisei muito bem esse resultado aqui e não foi um resultado recorrente. Tá? Tanto que não, ela deu um prejuízo no trimestre, no outro trimestre ganhou 500 milhões. Então, temos que também utilizar a ferramenta a nosso favor. Não posso só olhar aqui e falar, beleza, não vou mais olhar a Equatorial Energia porque tomou um prejuízo aqui, parto para a próxima empresa. A matemática ela é linda, mas ela também precisa de um pouco de cérebro, a gente tem que analisar. Né? 16 anos na bolsa está tudo bem e tem um negócio com o futuro, lógico, energia elétrica sempre terá. PL abaixo de 10, estamos com PL de 8, passou, está tudo muito bem. Tá? O PL descontado aí de 11, então estamos bem perto. Então farolzinho verde para ela. O valor intrínseco atual, que é a fórmula de Benjamin Graham, que é o cara que ensinou Warren Buffett a investir, que é raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, está falando que o preço justo dela é 29,95, a gente está 28, conforme eu falei para vocês e mostrou no gráfico de PL. Tá bem justo o preço dela hoje, tá? Não tem muito potencial de upside, não. Mas, como ficou abaixo, um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho menos de R$1 abaixo, deu positivo, tá tudo bem. A margem líquida eu gosto de margem de 20, a margem média dela é de 9. Não gosto de margem baixa, mas acredito que faz parte do setor elétrico ter margens baixas desse jeito, tá? Existem algumas empresas com margens absurdamente altas, eu não sei como é que ele faz isso. Mas, vamos lá. Não gostei. A dívida líquida aqui talvez seja a pior parte da Equatorial. Realmente uma dívida assustadora. 8 anos de lucros, está aqui. Cara, muito difícil. Muito difícil investir na Equatorial sem analisar muito bem essa dívida, para ver se ela é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, que tipo de índice essa dívida está atrelada, faz sentido essa dívida, ela está crescendo por causa da dívida. Porque, lógico, né? Seria super bacana ver a empresa crescer e não crescer a dívida, né? Mas não é o caso. Parece que ela está comprando o crescimento. Tá? E a gente tem que ver se isso é sustentável a longo prazo. Então você tem que analisar muito bem, porque aqui parece a pior coisa da Equatorial, essa dívida gigantesca dela. Receita bombando, lucro bombando, o crescimento, né? Então tá ótimo isso daqui. A margem tem ficado ali por volta, ali, ó, tá vendo? De 13 para 9, por volta de 10 tem caído um pouquinho a margem, mas acho que não é nada muito preocupante. Porém, o Syntax, ele é matemático, ele não quer saber. Se a margem caiu nos últimos 7 anos, ele vai pintar de vermelho para você ter atenção aqui. Né? Tudo bem? O caixa está crescendo, a dívida também, né?
O caixa ela tinha 2,4 bi no passado, hoje tem 9 bi, mas a dívida também explodiu, mas pelo menos o caixa está crescendo. Liquidez não tem problema, 97%. Na tabela Morningstar está posicionada no setor que eu gosto, que é o setor large value, ou seja, uma empresa grande que está paradinha gerando fluxo de caixa, mas a gente talvez na próxima edição vai trocar ela para blend e aí ela vai perder esse critério aqui de empresa mais tranquila. Porque empresa de crescimento tem um problema de geralmente carregar uma dívida grande, então a gente vai tirar um pontinho dela aqui. Não tem receita em dólar, não gosto, mas é empresa de energia elétrica no Brasil, não vai ter receita em dólar mesmo. Está no mercado novo, não tem ação número 11 e muito menos a número 3, que isso para mim nem é ação, isso é lixo, não sei por que alguém compra ação número 11, muito menos porque alguém compra ação número 3, e por incrível que pareça, um monte de gente ainda não entende o que é uma ação número... Não estou falando besteira. Uma besteira. A ação que presta é a ação número 3, eu falei errado. A ação que presta é a número 3, que é a ordinária. A preferencial, que é o número 4, serve para nada, assim como a Unit, que é o número 11. Se você não sabe a diferença da ação ordinária para preferencial, quais são os direitos que você tem em uma versus a outra, eu recomendo você estudar isso antes de você sair comprando. Christian, você tem alguma ação número 4? Lógico que eu não tenho. Christian, você tem alguma ação que termina no número 11? Que termina com o número 11 é FI, não é ação. Então, para de inventar rolo, para de comprar o que você não sabe. É inacreditável, para mim, uma pessoa que é investidor de longo prazo, comprar ação número 4. Tá bom? Agora, se você é especulador, não sabe o que você faz, não sabe se está ganhando, não sabe se está perdendo, é jogador, gosta de adrenalina, vai em cassino, gosta de arriscar dinheiro, gosta de brincar com dinheiro, cara, fica à vontade, pode comprar número 4, compra número 11. E boa sorte para você. É um produto essencial, energia elétrica e é uma empresa privada. Então a gente tem aqui algumas análises muito interessantes e, assim, o calcanhar de Aquiles para mim justamente é a dívida. Essa dívida aqui, de 23 bilhões, é o que mancha a Equatorial para mim, tá? É aqui que a gente vai focar, porque esse canal somente fala dos pontos fracos das empresas. Pontos a favor, tem um monte de youtuber, Instagram que fica fazendo dancinha no TikTok explicando investimento. Aqui é matemática raiz, tá? Essa é a condição do canal. Aqui não tem blá blá blá, não tem eu acho, não sei do que. Mostra, brother. Mostra, faz essa matemática. Porque para fazer isso aqui, tem que ter muita programação, tem que ter muita análise de dados. Tá? E eu sou engenheiro, eu gosto de números. Então, aqui, essa dívida líquida dela, que já é o caixa descontado da dívida bruta, é enorme. É 8 anos de lucro. Isso aqui é assustador, tá? Assustador. O que mais? A margem não é 20, mas também não... 9 não é uma coisa muito ruim, absolutamente não. A margem caindo um pouco não me chama muita atenção e aqui também não chama muita atenção. Então, para mim, assim, o que mais deve ser investigado é o item número 7, a dívida líquida da Equatorial, caso você tenha interesse em investir nessa empresa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no preço justo, cálculo de fluxo de caixa descontado, utilizando essas formas extremamente complexas aqui, que são fórmulas utilizadas no sistema de contabilidade para você estimar quanto deve valer hoje um negócio com uma certa previsão de crescimento no futuro. Então é exatamente isso que a gente vai fazer, o Syntax já está prontinho aqui e a gente vai utilizar então a nossa calculadora, que é a parte mais legal do canal, que os clientes mais utilizam aqui para fazer o cálculo de preço justo, porque toda vez que você vai fazer uma compra de uma ação, roda. Porque o preço muda toda hora. Nesse preço aqui, a cotação atual muda toda hora, todo dia. Você sabe muito bem disso. Então, na hora que você vai fazer uma compra, você tem uma ferramenta aqui à sua disposição. Você fala, puxa, eu quero comprar hoje a Equatorial. Tá bom, roda. Cara, tá caro, tá barato e etc. Agora, se você não tem ferramenta nenhuma para te ajudar, eu fico pensando, como é que você faz? Você tem alguma análise empírica, algum feeling? Escreve aí nos comentários. Eu tenho curiosidade de saber como é que você compra uma ação. Porque talvez eu esteja viciado demais no Syntax, esteja viciado demais na matemática, nesse tipo de ferramenta, que eu não consigo dar um passo. Quando eu estou sem o Syntax ligado, eu não consigo fazer nada. Eu sou totalmente dependente das minhas ferramentas matemáticas. Completamente dependente. Completamente dependente. Eu não consigo fazer uma comprinha sequer de um lotinho de 100 ações sem rodar todas essas análises aqui antes. Tá, mas esse é o meu jeito de analisar, o meu jeito de investir, né? Se você ainda não tem um jeito de investir, tá aqui uma recomendação para você considerar entrar em contato comigo e utilizar essa ferramenta a seu favor, tá? Então vamos lá. Gente, as taxas de crescimento de 5 anos tá aí por volta de 18% da receita e 14% de lucro. Será que ela vai continuar crescendo isso no futuro? Não sei. Mas a gente vai colocar como conservador, ela vai crescer, vamos colocar aqui 3%. O moderado a gente coloca 6 e no agressivo ela vai crescer 10. Eu tenho que fazer uma estimativa do que vai acontecer com o futuro da Equatorial para conseguir estimar um preço justo atual. Tá? Então nós vamos ter aqui 3 cenários. Tá? E quem faz isso é você.
você analisa. Então vamos rodar o botão e ver o que vai acontecer. Bem, chegamos a um valor justo de R$ 33,00 numa análise moderada. Chegamos a 37 no agressivo e chegamos a 31 no conservador. Mostrando então que a Equatorial no preço de 28 hoje, ela tem um potencial de upside de 9% no conservador, de 17% no moderado e de 30% no agressivo. E no PL, ela no conservador vai cair 20, no moderado 9, no agressivo 40. Então a gente vê aqui, pega o moderado, dá para ver que a empresa pode ir até um 33, um 30 e ainda ficar num preço justo. É uma empresa que está muito perto do seu preço justo, não configurando então uma péssima compra, ou seja, extremamente cara. Não está, não, absolutamente não está extremamente cara, mas de longe não está barata, tá? De longe não é, a gente já viu empresa aqui que o preço justo dela está muito mais acima do que ela está hoje. Não é o caso da Equatorial, está abaixo, tá? Tá abaixo, mas não está se configurando assim, vou comprar por 28 que ela vale 40. Não, ela não vale 40. Ela vale aí 33 em alguma coisa, tá? Então, se você quiser começar uma posição na Equatorial, primeira coisa, saiba do preço justo dela, nas ferramentas de análise, e principalmente dê uma olhada aqui, ó, nessa dívida. Pega o relatório, vai no site de investidores lá, baixa o relatório, estuda, digita no YouTube, vê se tem alguém que explica isso pra gente. Que dívida é essa da Equatorial? Leia, pergunte, entre em contato com seus amigos. Se você tiver um assessor, tiver alguém que estuda, procura. Não compre Equatorial sem descobrir o que está acontecendo com essa dívida de 23 bilhões. Senão você pode se estrepar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no último link. O último vídeo que a gente fez foi em julho de 2022 e o vídeo se chamava Tem que ser louco para comprar Equatorial, mas isso não é nenhum problema porque o vídeo de hoje também vai se chamar assim. Você tem que ser louco para comprar Equatorial, porque essa é a premissa do canal. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha agregado um pouquinho de conhecimento para você que quer investir na Equatorial Energia. É uma empresa muito bacana, num segmento bem resiliente, num segmento bem tranquilo, que eu particularmente gosto bastante, mas a gente tem que sempre tomar cuidado, porque pode ter alguma coisinha na empresa que não está legal e sempre tem alguma coisa que não está boa, e é ali que você tem que focar seu investimento. Então, primeiro já vimos que a empresa está crescendo, está tudo bem, vimos que o preço justo dela está um pouquinho acima do que está hoje, está tudo bem, porém tem uma dívida ali que é muito preocupante. A decisão de investir na Equatorial não é minha, é sua e você precisa de ferramentas para te ajudar. Então, muito cuidado, bons investimentos.